Bom dia, irmãos. Hoje estamos mais uma vez aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E que bom poder falar de Deus. Ai, Deus, ele é tremendo, Deus, ele supre as nossas necessidades e nada melhor do que poder falar do Senhor. Porque ele é maravilhoso e se nós estamos vivos é porque o Senhor tem nos conduzido. E especialmente porque ele, as suas misericórdias não têm fim e a sua fidelidade se renova todos os dias sobre nós. Por isso, queridos, tenha esperança, espere tão somente no Senhor com paciência, porque há esperança para aqueles que esperam no Senhor, tá bom? Bom, nesta manhã, nós, como os irmãos já sabem, semana passada nós terminamos a nossa revista Uns aos Outros, onde nós trabalhamos sobre relacionamento, sobre como nos relacionarmos e como o Senhor quer que nós nos relacionemos uns com os outros, né? É necessário que a gente aprenda a viver bem e viver em paz, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas de forma muito especial, nesta manhã, eu quero tratar com vocês sobre um assunto que vira e mexe, né? Ele está em voga porque nós vivemos e vivemos em família. Então, nada melhor do que falar nesta manhã, encerrando o mês de maio, mês da família, falando sobre família. Algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de estar numa igreja falando sobre família e tratávamos sobre a questão de Jesus transformando as nossas famílias. E o texto que o Senhor trouxe ao meu coração, que está em Efésios, capítulo 5, né? Onde ele vai tratar exatamente sobre a submissão da mulher, que nada mais é que o respeito que a esposa deve ter para com o seu esposo, o amor que o homem deve ter para com a sua mulher, assim como ele ama o seu próprio corpo, ele deve amar também a sua mulher, e como Cristo amou a sua igreja, e a obediência que os filhos devem ter aos seus pais. E principalmente, honrar os seus pais, para que os seus dias se prolonguem aqui na terra. Irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis enquanto família, porque nós perdemos um princípio básico, que é saber conviver uns com os outros, que é saber se relacionar, que é saber viver em paz. E como hoje é difícil viver em paz dentro das nossas famílias, não é mesmo? Não é fácil, mas é necessário, e é importante, e é preciso. E outro, o Senhor quer que a sua família, que a família viva em paz. E que essa família, que é instituída por Cristo, seja estruturada, seja uma família que realmente tenha os princípios cristãos, viva em amor, pessoas que se respeitam, se amam, se doam uns pelos outros e que realmente conseguem transmitir este grande amor que é o amor de Cristo. Por isso que Jesus ele vai dizer que lá em 1 João 3,16, e o amor é isso, que Cristo morreu por mim e eu devo morrer pelo meu irmão. Isso é família, isso é viver em família. Essa semana nós tivemos uma notícia bem triste na nossa família, mas ao mesmo tempo que essa notícia é uma notícia triste para nós, mas também é uma notícia que nos conforta, porque a gente vê a mão do Senhor e principalmente a esperança de nos encontrarmos no céu. Essa semana perdemos um ente querido, nosso tio, o tio Carlinho, e o conforto vem de que
era um servo do Senhor e que nós nos encontraremos no céu. Mas algo tremendo eu aprendi com ele, que ele viveu intensamente, com todos os problemas que teve, de saúde, de relacionamento familiar também, mas que enquanto vida teve, ele fez de tudo para se aproximar dos seus irmãos, de se aproximar dos seus sobrinhos, de estar próximo e de viver o que é família. E é o que nós precisamos hoje fazer também. Viver realmente o que é família. Então eu quero convidar você, meu querido, você que está me ouvindo, você, minha querida, que talvez hoje você está brigada com a sua mãe, você que está brigado com seu pai, você que não conversa há anos com seu irmão. Lembre-se, no final das contas, quem segura as nossas pontas, além de Deus, que supre todas as nossas necessidades, é a família. A família é o principal, enquanto seres humanos aqui nesta terra, nas nossas vidas. E nós não podemos perder isso de vista. Ame intensamente a sua família. E como eu sou amada, mesmo sendo aquela a chata tia, né? Ou a tia chata, melhor dizendo, ou a irmã, né? A irmã durona, a irmã que quer tudo do jeito dela, mas eu sei que eu sou muito amada. E aí eles falam, ah, você foi muito mimada. Nada, eu sou amada. E é isso aí, precisamos amar intensamente as nossas famílias. E amar as nossas famílias, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, não é fazer tudo aquilo que o outro quer, mas é fazer tudo aquilo que é preciso para que se viva. E eu quero convidar você, então, a conhecer um pouco o que a palavra quer nos ensinar nesta manhã. A história, então, de Eli. Quem conhece a história de Eli? Já sei, você conhece a história de Eli. Que bom que você conhece a história de Eli. E você não conhece a história de Eli? Então você vai passar a conhecer hoje a história da família de Eli. Mas eu quero dizer para você que, infelizmente, a família de Eli não nos traz uma experiência muito boa. Mas nos traz uma experiência que nós precisamos aprender para não cometer os mesmos erros. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel nos capítulos 12, capítulo 2, versículo 12. E nós vamos ler até mais ou menos o 26. E hoje eu quero ler numa versão diferente, tá? Eu quero ler na versão da Bíblia Mensagem, ok? É uma versão Bíblia Mensagem, tá? Bíblia em linguagem contemporânea, tá bom? Vou ler, mas você pode ler na sua versão e eu vou contar também na sua versão aí, tá bom? Acompanhe a leitura. Capítulo 1 Samuel, capítulo 2, dos versículos 12 até o versículo 26. E diz assim: os filhos de Eli não eram flor que se cheirasse. Olha só. Eli, quem era Eli? Sacerdote. Eli era um sacerdote. Eli era um homem extremamente conhecedor da palavra de Deus e cuidava do templo do Senhor. Naquela época não existia ainda o templo que nós vamos falar, aquele templo bonito que Salomão construiu. Não. Salomão ainda não existia, tá? Veio bem depois o templo, mas existia ali o lugar de adoração, tá? Tudo bonitinho. E Eli cuidava de tudo naquele local, que era a casa do Senhor. Então a Bíblia diz assim, no versículos 12 em diante: os filhos de Eli não eram flor que se cheirasse. Eles não acreditavam no eterno, ou seja, em Deus, e levavam o ofício sacerdotal na brincadeira. Quando alguém oferecia um sacrifício, era costume
o ajudante do sacerdote chegar e, enquanto a carne estava ainda cozinhando, meteu o garfo de 3 pontas na panela. O que ele tirasse com o garfo era a porção do sacerdote. Mas os filhos de Eli agiam de outro modo. Com os israelitas que vinham oferecer sacrifício em Siló, antes mesmo de se queimar a gordura para Deus, eles mandavam o ajudante do sacerdote dizer ao que estava oferecendo sacrifício: dê um pouco dessa carne para o sacerdote assar. Ele não gosta de carne cozida, só de carne mal passada. Se a pessoa resistisse, dizendo: deixe primeiro queimar a gordura, a porção de Deus, depois leve o que quiser, o ajudante insistia: não, preciso agora. Se não me der, vou tomar à força. Era horrível o pecado que os 2 jovens cometiam bem na presença de Deus, profanando a oferta sagrada. Veja bem, queridos, até o versículo 19. Olha o que acontece aqui. Os filhos de Eli, Hófni e Finéias, era combinado que as ofertas que chegassem para ser queimadas como sacrifício ao Senhor, o sacerdote ele tinha uma parte daquela oferta, mas tinha toda uma forma de se tirar aquilo. Não se podia tirar ainda crua. Primeiro passava-se, né, queimava-se as gorduras e aquilo era retirado durante esse cozinhar. Mas os filhos de Eli, eles não queriam dessa forma. Eles infringiam a regra. Eles iam lá e virava para as pessoas que estavam, né, o ajudante do sacerdote que estava lá fazendo as ofertas, eles iam lá e falavam assim: olha, eu quero que vocês me dêem essa carne agora, porque o meu pai não gosta de carne cozida. Aí o ajudante falava assim: não, deixa eu cozinhar pelo menos a porção do Senhor, deixa eu cozinhar a parte, né? Deixa eu queimar a parte do Senhor e depois eu tiro. Eles falavam: não, se você não me der, eu vou tomar à força. Isso desagradava demais ao Senhor, porque o nosso Deus ele é muito organizado, muito organizado. Então, os filhos de Eli fazia tudo aquilo que desagradava ao Senhor. As ofertas que eram diretamente para Deus, eles tomavam aquela oferta. Eli tinha sim uma parte daquela oferta, mas não era daquela forma que eles poderiam pegar. E eles então faziam aquilo que desagradava ao Eterno. Mas aí nós vamos conhecer uma outra história. A história de um menino chamado Samuel, filho de Ana, lembra? Ana é aquela mulher que não podia ter filhos, que chorou, que inclusive o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, lembra disso? Mas aí ela diz: não, sacerdote, eu não estou embriagada, eu estou muito entristecida, o meu coração está amargurado, porque eu não posso ter filhos. E ele fala com ela: ó, vai em paz, que o Senhor te abençoe. E ali, naquele dia que ela chorou, ela foi para casa e a Bíblia diz que ela teve um filho. Mas ela fez um voto ao Senhor. Ela fez um voto de que se ela tivesse um filho, ela entregaria aquele filho ao Senhor. E foi o que aconteceu. Ela teve um menino e o menino se chamou Samuel. E assim que o menino se desmamou, ela levou e entregou na casa do Senhor aos cuidados de Eli, sacerdote Eli. E Eli cuidava daquele menino. Aquele menino então passaria a ser treinado, passaria a ser ensinado para que ele também se tornasse um sacerdote futuramente. E aí a Bíblia diz que era assim a situação na época em que Samuel, ainda menino, costumava usar uma túnica de linho e servia ao Eterno, a Deus. Todo ano, sua mãe fazia uma pequena túnica, de acordo com o tamanho de Samuel, e entregava a ele quando ela e o marido vinham para o sacrifício anual.
porque a sua mãe todos os anos ia lá fazer o seu sacrifício em Siló, como também para ver Samuel e entregar uma túnica que ela costurava para Samuel. E Eli, o sacerdote, abençoava Eucana, que é o esposo de Ana, e sua mulher, dizendo: o eterno Deus dê filhos no lugar do menino que vocês dedicaram ao Senhor. Com isso, voltavam para casa. E o eterno Deus foi muito bondoso para com Ana. Ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. O menino Samuel permaneceu no santuário e crescia diante do Eterno. Na sua linguagem vai dizer: e crescia Samuel em estatura e conhecimento diante de Deus. Olha que lindo. Então aqui a gente já conhece a história de Ana e de Samuel. Samuel foi entregue ao Senhor, dedicado ao Senhor, na casa do Senhor. E todos os anos, Ana ia lá ver Samuel e também fazer a dedicação de sacrifício a Deus, oferecendo a Deus o seu sacrifício. E Eli orava ao Senhor: olha, Senhor, abençoa aquela mulher e aquele casal ali, porque eles um dia dedicaram o seu filho ao Senhor. Por isso, Pai, dê também a ele mais filhos, para que eles sejam felizes, pois o único que eles tinham, eles dedicaram ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se alegrou disso, do sacrifício e da dedicação de Ana, e deu não só um filho, deu 3 filhos e 2 filhas a Ana. Olha que coisa tremenda. Mas veja bem o que aconteceu. Porém, pois a história de Eli, já nos 22, versículos 22, vai dizer assim: na época, Eli já era um homem idoso. Ele ficou sabendo que seus filhos tratavam mal o povo e dormia com as mulheres que ajudavam no santuário. O pai chamou a atenção deles. O que está acontecendo? Falou Eli. Por que estão agindo desse modo? A toda hora ouço conversas sobre a maldade e o péssimo comportamento de vocês. Ah, meus filhos, isso não está certo, falou Eli. O povo do Eterno, o povo de Deus, está dizendo coisas horríveis a respeito de vocês. Se vocês pecarem contra outra pessoa, ainda há esperança. Deus tem compaixão. Mas se estão pecando contra Deus, quem os defenderá? Falou Eli. Mas eles estavam tão obcecados pela maldade que as palavras do pai entraram por um ouvido e saíram por outro. Diante disso, a paciência de Deus se esgotou e ele decretou a morte daqueles rapazes. Mas o jovem Samuel era dedicado ao trabalho, abençoado pelo Eterno e estimulado pelo povo. E estimado pelo povo. Então um homem de Deus certa vez disse a Eli: o Eterno diz: eu me revelei, palavras do Senhor a Eli, a seus antepassados, quando eles eram escravos do faraó no Egito. De todas as tribos de Israel, escolhi a sua família, para que vocês sejam meus sacerdotes, para presidir o altar, queimar o incenso e vestir as roupas sacerdotais na minha presença. Encarreguei seus ancestrais de todas as ofertas de sacrifício em Israel, porque vocês agora tratam as ofertas de sacrifício que ordenei para a minha adoração como simples pilhagem. Porque você dá mais valor aos seus filhos que a mim, permitindo que eles engordem com as ofertas, ignorando a minha vontade. Por isso, esta é a palavra do Eterno, o Deus de Israel. Ainda que eu tenha prometido a seus antepassados que vocês seriam meus sacerdotes para sempre. Agora, lembre-se, palavra do Eterno. Não é possível continuar assim. Eu honro os que me honram
mas o que desprezam serão os humilhados. Saiba disto. Muito em breve eliminarei a sua família e sua descendência. Ninguém de sua família chegará à idade avançada. Você verá coisas boas acontecerem em Israel e ficará triste. Porque ninguém de sua família viverá para desfrutá-las. Deixarei uma pessoa da família para continuar servindo ao meu altar, mas a vida será sofrida com muitas lágrimas. O restante de sua família morrerá cedo. O que acontecer com seus filhos Hofni e Finéias será a prova disso. Ambos morrerão no mesmo dia. Então estabelecerei para mim um sacerdote de verdade. Ele fará o que eu desejo e será o que eu quero que ele seja. Eu protegerei e ele cumprirá o seu dever livremente no serviço do meu ungido. Os que sobreviverem de sua família vão pedir esmolas a ele, dizendo: por favor, deixe-nos fazer algum trabalho de sacerdote para ao menos termos o que comer. Ah, querido, que duro são estas palavras. Eu fiquei encantada quando eu li nesta versão. E por isso que eu fiz questão de ler toda. Tá? Alguns teólogos não gostam muito, mas eu sou apaixonada por Bíblia, irmãos. Então, eu sou apaixonada por essas Bíblias e amei essa versão. Assim como também tem outras versões maravilhosas na linguagem de hoje, que eu também gosto muito. A Bíblia Bom Dia, vou exibir um pouquinho as minhas Bíblias, a Bíblia da EBD, enfim, são muitas Bíblias. E já sabe o que vocês podem me dar de presente quando vocês quiserem. Mas, tirando a brincadeira, irmãos, que coisa. Uma família arruinada. Ou a ruína de uma família arruinando uma nação. Esse é o nosso estudo de hoje. A ruína de uma família arruinando uma nação. Nós iniciamos o nosso texto falando sobre dois jovens, Hofni e Finéias. Hofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Dois rapazes que foram criados na casa do Senhor. Criados por um sacerdote. Filhos de um homem também do Senhor. Mas que se perderam. Que se perderam por não fazer aquilo que era da vontade do Senhor. Por não agir conforme as orientações do Senhor. Fazia tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Só lembrando, como eu disse para vocês, o nosso Deus ele é muito organizado. E a Bíblia conta, logo no início, lá em Êxodo, Números, Levítico, né, e Deuteronômio, ele finaliza falando como que seria a forma que o povo deveria fazer para o sacrifício, como Deus gostaria de ser adorado e como seria a forma desta adoração. E a forma que os sacerdotes deveriam conduzir o sacrifício. Então não se podia tirar. Deus separou um povo específico para ser sacerdote. Que veio, por exemplo, a família de Arão, irmão de Moisés. Essa família foi os levíticos, né? E aí a gente vai vendo a história que eles foram separados para ser o povo que seria o povo que serviria na casa do Senhor. Seriam os sacerdotes, aqueles que estariam prontos e preparados para trabalhar na casa do Senhor como líderes espirituais, líderes religiosos. E eles não poderiam viver de qualquer forma. Eles tinham a forma de se vestir, eles tinham a forma de se portar, como eles deveriam entrar no templo. Eles não poderiam ser homens, dado a muitas mulheres. Na verdade, eles tinham que ter uma única mulher. Eles não poderiam ser homens de bebidas. Enfim, tinha toda uma norma
para aqueles que serviam ao Senhor. E aí já vai um exemplo para nós. Nós que estamos na casa do Senhor, nós que somos líderes na casa do Senhor, nós que exercemos algumas funções na casa do Senhor, precisamos nos portar como servos do Senhor. Pessoas que realmente são dignas de estar à frente do trabalho do Senhor. Não podemos de forma nenhuma nos portar diferente daquilo que o Senhor quer que nos portemos. Mas enfim, Hofni e Finéia não fazia conforme aquilo que o seu pai os tinha ensinado. Mas existia também uma linha fininha aí nessa história. Por quê? Porque Eli, que era o sacerdote, ele sim conversou com seus filhos, mas ele não insistiu no sentido de mostrar que eles estavam literalmente errados e que fazendo com que os seus filhos mudassem de posição. Preste atenção numa coisa, queridos. Logicamente, nem sempre a responsabilidade é nossa das escolhas dos nossos filhos, tá? Então, primeira coisa que eu, quanto mãe, né, nós, quanto os pais, nós precisamos entender. Os nossos filhos, eles têm direito de escolha como nós também tivemos. Mas preste atenção, a formação do nosso filho, enquanto pequeno, enquanto criança, e ainda adolescente, é nossa enquanto pais. Se nós não ensinarmos os nossos filhos como se portar, como andar, como se vestir, como falar, creia, essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é nossa. A partir do momento que eu ensino, que eu mostro o que deve ser feito, tira de mim essa responsabilidade. E aí sim, passa para ele através das escolhas que ele fizer. Mas a partir do momento que eu não ensinei, que eu não mostrei, que eu não eduquei, a responsabilidade é minha. Então a Bíblia diz que Eli via tudo isso. E Eli simplesmente chama os filhos e fala: filhos, por que vocês fazem isso? Já viu quando a gente vira para os nossos filhos e fala assim, nosso filho lá fazendo aquela bagunça, aquela coisa toda, e de repente a gente fala: filhinhos, por que vocês estão agindo? Por que você está agindo assim, meu amor? É claro que esse menino não vai mudar. E Deus chamou a atenção de Eli. Deus já tinha falado com Eli. É provável que Deus já tinha tido essa conversa com Eli, para que ele fosse mais firme, para que ele fosse mais rígido na postura de correção. E aí a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que muitas das vezes, queridos, ou melhor, na maioria das vezes, nós filhos precisamos de correção. Nós filhos precisamos ser corrigidos pelos nossos pais. E aí, pais, aprenda. A correção é necessária para os nossos filhos. Ele espera de nós limites. Eles clamam por limites. Eles nos testam esperando que nós estabelecemos limites. E agora estou falando como uma educadora, uma professora. Se você não impõe e não coloca limites, creia, o seu filho está clamando, gritando por limites. E é necessário que eu e você estabeleça limite para os nossos filhos. E muitas das vezes nós vamos ter que ser rígidos, sim. E às vezes vai ser necessário que a gente pegue a vara. E aqui eu quero dizer para você que gosta às vezes de usar a lei para dizer que uma varada a lei proíbe. Não, a lei proíbe você espancar o seu filho. Mas uma varada bem dada não vai traumatizar a criança. Pelo contrário, vai ensiná-la a andar corretamente neste mundo. Porque se você não ensinar, meu querido,
daqui uns dias ele bate em você. Hofni e Finéia fazia tudo, e Finéias fazia tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Deus então chama a atenção de Eli, o seu pai. Eli, meu querido, você não está agindo corretamente. Então o negócio é o seguinte: eu vou eliminar a sua família. Olha que coisa terrível. Uma família arruinada é capaz de arruinar uma nação. Como assim, Vanusa? Se você pegar e continuar esse texto, você vai descobrir que aqueles meninos, Hofni e Finéias, foram capazes de pegar a arca do Senhor, levar para uma guerra contra os filisteus. O deus de Dagon levou a arca sem permissão do Senhor, entendendo o seguinte: se a arca estiver no meio, nós vamos vencer essa guerra. Eles levaram a arca. Ao chegar lá, queridos, olha o que aconteceu. Eles perderam a guerra. Melhor dizendo, eles perderam a arca. A arca se perdeu. Eles morreram nessa guerra. Muitos homens de Israel foram mortos nessa guerra. A nação de Israel foi envergonhada por causa da desobediência de 2 filhos. Uma família arruinada, uma família em ruína, pode arruinar toda uma nação. E por quê? Às vezes por falta e por causa da omissão dos pais. Porque às vezes nós omitimos, às vezes nós deixamos de fazer aquilo que é competência nossa, aquilo que é pertinente a nós fazermos. Às vezes nós estamos transferindo, queridos, a responsabilidade que é nossa para outras pessoas. Às vezes nós estamos transferindo, por exemplo, a responsabilidade de educar os nossos filhos para a escola secular. Às vezes nós estamos transferindo a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, esta palavra de Deus, à igreja, aos professores da escola bíblica dominical. Mas, Vanusa, não é essa a função da igreja? Ensinar a palavra de Deus, sim, é a função. Mas se você pegar lá em Deuteronômio 6, a Bíblia vai dizer: ouça, ó Israel, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E vocês, pais, encuque na cabeça dos seus filhos, ao andar, ao levantar, quem eu sou, ou seja, quem é Deus. É responsabilidade nossa enquanto pais. E muitos filhos hoje têm perecido porque nós, enquanto pais, não estamos cumprindo o nosso papel. Olha, Vanusa, duro é este sermão? É duro. Muitas vezes, a omissão é nossa enquanto pais. Eli fez com que toda a sua família perdesse o privilégio de servir ao Senhor como sacerdote por causa da omissão, arruinando toda uma nação por causa da omissão, de não ter corrigido seus filhos. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, ele perdeu quando os filhos perderam a arca, quando os filhos morreram na guerra. Eli soube que os filhos tinham morrido de uma vez, porque um homem de Deus já tinha avisado a ele que isso ia acontecer. Ele estava sentado, porque ele já era muito velho, já não enxergava muito bem. A Bíblia diz que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, que estava grávida, entrou em trabalho de parto e morreu. Nasceu um bebê que eles colocaram o nome de Icabode, que tem o significado de
e a glória de Deus se foi. Naquele mesmo dia, a glória de Deus se foi daquela nação, por causa da desobediência. Por causa da desobediência na família. Queridos, nós precisamos urgentemente voltarmos ao princípio das coisas. E o princípio é amar a Deus sobre todas as coisas, é obedecer ao Senhor e é fazer com que Deus reine na nossa família. É permitir que o Senhor oriente as nossas famílias. Em contrapartida, nós vamos ver um outro exemplo. Uma família, uma mulher que orava ao Senhor por não poder ter filhos. E de repente ela faz um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, Senhor, este filho será dedicado ao Senhor. E quando ela ganha este filho, que ela tanto sonhava, que ela tanto queria, ela pega o único filho que ela tinha e entrega nas mãos do Senhor, na casa do Senhor. Nem com ela morou. Morou com ela por um tempo até ser desmamado. Depois ela leva até o sacerdote Eli. E ali, queridos, ela ia lá uma vez ao ano visitar aquele menino e entregar uma túnica que ela costurava. E a Bíblia diz que aquele menino crescia em estatura, em conhecimento, era estimado pelo povo e era um menino abençoado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque aquela família era uma família orientada pelo Senhor. Uma família estruturada por Deus é uma família que faz com que todos ao seu redor sejam também estruturados pelo Senhor. Faz com que todos ao seu redor sejam abençoados pelo Senhor. Eu fico olhando e talvez para você pode surgir como vanglória, mas não é isso. Eu quero contar uma experiência aqui. Mas eu fico olhando o quanto a minha família é abençoada. Passamos por dificuldades, como todas e qualquer família. Já passamos por muitas lutas. Vimos o nosso pai praticamente se tornar cego por causa de um glaucoma, diabético. De repente descobrimos um câncer de próstata. E, enfim, saímos do interiorzão, um lugar que somos apaixonados, mas que infelizmente, por causa da doença, tivemos que vir para a cidade grande, morar num bairro de periferia. E chegamos aqui, de repente, filhos que poderia ter se perdido. Mas eu olho hoje para os meus irmãos, para o meu filho, para os meus sobrinhos, e vejo o quanto Deus tem derramado a sua bênção sobre nós. E quanto pessoas que estão ao nosso redor também são abençoados pela estrutura que os meus pais têm nos dado. Querido, uma família abençoada, uma família estruturada, uma família que é direcionada pelo Senhor, é uma família que consegue estruturar toda uma nação. Enquanto uma família desestruturada, desestrutura todos ao seu redor, uma família estruturada consegue estruturar e abençoar todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso nós precisamos permitir que o Senhor volte a reinar dentro das nossas famílias. Mas como, Vanusa, eu posso fazer isso? Quando você entender que o Senhor tem que ser o primeiro na sua família. Uma das coisas que o Senhor chamou a atenção de Eli: você fez muito mais a vontade dos seus filhos do que a minha vontade. Quantas vezes nós estamos fazendo muito mais a vontade dos nossos filhos a fazer a vontade do nosso Deus? Quantas vezes nós devemos e deveríamos, exemplo simples, acordar os nossos filhos cedo para ir para a escola bíblica, e aí nós damos a desculpa: mas ele trabalhou ontem. Ah, mas ele trabalhou a semana inteira, tadinho. Podia dormir um pouquinho mais tarde no domingo. Querido, é um privilégio poder estar na casa do Senhor. E nós, pais, não podemos deixar
e privar os nossos filhos de estar na casa do Senhor, na escola bíblica dominical, por exemplo. E eu sou apaixonada pela escola bíblica dominical. Então eu tenho que falar dela. Quantas vezes o seu filho chega dizendo que quer ir naquela balada e você diz pra ele assim: ai, filho, será? Não sei, acho que, bom. E aí você deixa que ele escolha a balada. Meu querido, você é o pai, você é o responsável. E aí eu aprendo isso com meu pai enquanto viver na minha casa e debaixo do meu teto. É difícil isso? É difícil, mas não vai. Foi assim comigo, com as minhas irmãs. Se hoje fazemos algumas escolhas erradas, fazemos por querer. E Deus nos corrige. E sabemos que estamos fazendo errado. E apanhamos feio, tá? Porque Deus nos corrige. Mas enquanto estávamos sobre o teto dele, era desta forma. Não permita que seu filho dite regras para você. Mas hoje nós precisamos ter um diálogo. Ter um diálogo não significa abrir mão dos princípios básicos de como ser pai. Quer uma pessoa mais questionadora do que eu? A ponto de dizer: eu não pedi para nascer. E hoje eu dizer assim: se eu puder ensinar o meu filho a ter essa metade da forma como eu fui ensinada, eu sei que eu vou ser uma mãe de verdade. Queridos, nós não podemos abrir mão daquilo que é princípio de Deus para as nossas vidas, em função das vontades dos nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Mas nós não vamos entregar de forma nenhuma os nossos filhos de presente para o mundo. De forma nenhuma. Abra os olhos. Seja amigo do teu filho. Seja amigo do teu filho. Mas antes de ser amigo, seja pai, seja mãe. Seja líder espiritual do teu filho. Porque é responsabilidade sua. Porque uma família estruturada, orientada pelo Senhor, é uma família que abençoa todos os que estão ao seu redor. Eu fico olhando que a família de Eli causou um transtorno tremendo ao povo de Israel. Aquela tragédia de perder a arca do Senhor fez não só que o povo perdesse a batalha para os filisteus, como também fez que o acordo que o Senhor tinha com o povo se perdesse. E só foi voltar a arca do Senhor tempos depois, quando Samuel, já velho, instituiu Davi como rei. E tempos depois, Davi encontrou a arca do Senhor. Olha só que coisa. Quem foi o sacerdote de verdade que Deus instituiu no lugar de Eli? Samuel. Porque a Bíblia diz que Deus honra a quem honra. Então, se você quer ser honrado pelo Senhor, comece a andar na presença do Senhor. Pais são exemplos para os seus filhos. E filhos são filhos que honram os seus pais. Filhos são aqueles que honram aos seus pais. Então, minha querida adolescente, minha menina, meu menino, aprenda. Você não é dono do seu nariz. Você deve satisfação a uma pessoa.
que é o teu pai e a tua mãe. Quer viver muitos anos aqui nessa terra? Aprenda a honrar teu pai. E como é honrar pai e mãe? É respeitando, é obedecendo, é fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. Porque você não é dono do seu nariz. Até hoje, queridos, pasmem vocês, mas até hoje, mesmo casada, 13 anos de casada, eu ainda falo, estou indo ao shopping com os meus pais. Mãe, eu estou saindo do meu trabalho, da escola, e vou direto ao shopping. Volto até 10 horas. Se eu demorar 10h10, vamos dizer, já estão ligando para mim. O que está acontecendo? Por que não chegou? Porque o combinado é: não existe idade. Você vai continuar sendo filho. Já viu essa? Os filhos podem crescer. Mas para os pais, você vai continuar sendo criança. A preocupação é a mesma. Então aprenda a honrar teus pais. Mas Vanusa, meu pai, ele me abandonou. Meu pai caiu no vício das drogas, da bebedeira, largou minha mãe. Ou a minha mãe vive me xingando. Enfim, a gente sabe que tem todos esses problemas. Mas aprenda. Maior é o que está em nós. Maior é Deus nos nossos corações, querido. Você pode ser um filho melhor. Daqui a um tempo você vai instituir família também. Você vai ser pai, você vai ser mãe. E você vai querer ser da mesma forma? Não! Então comece agora. Comece a ser diferente agora. A fazer a diferença agora. Honre teu pai e tua mãe. Para você viver muitos anos aqui nessa terra. Hofni e Finéias desagradou ao Senhor e por isso perdeu a sua vida. Quantos estão perdendo a sua vida? E levando seus pais também a perder a sua vida. Matando de tristeza. Não faça isso. Seja diferente. Porque cada um vai dar conta de si a Deus. E você precisa ser diferente. Meu querido, aprenda. Aprenda. O Senhor, Ele habita no teu coração. E ao habitar no teu coração, Ele vai transformar e vai te ensinar a amar, mesmo quando você sente que não é amado. Uma família estruturada e uma família que tem Deus, que é orientada pelo Senhor e que se permite ser orientada pelo Senhor, muda as coisas ao seu redor. Então permita ser orientado pelo Senhor. Permita ser orientado pelo Senhor. Família de Deus é orientado pelo Senhor. E a Bíblia diz, meu querido, que o homem precisa amar a sua esposa como ama o seu corpo. Está lá em Efésios. Como Cristo amou a sua igreja. Muitos casamentos estão sendo desfeitos. Porque, infelizmente, não está tendo este amor. Homens, amem as suas esposas. Amem as suas esposas. Como vocês amam o corpo de vocês. Assim também, mulheres, ser submissa, preste atenção no que eu estou falando, ser submissa não é ser capacho, querido. Ser submissa é respeitar.
É entender que agora você precisa respeitar o seu marido. E você, filho, precisa obedecer os seus pais. A família de Eli se perdeu. Se você conhece a história, Deus dá um sonho, melhor, chama, né? Samuel, ainda pequeno. Por 3 vezes Deus chama Samuel. E 3 vezes Samuel vai até Eli e pergunta: Eli, você me chamou? Mas era Deus chamando Samuel. E Deus então fala com... Aí Eli vai e fala assim: meu querido, eu não te chamei, mas se te chamar de novo, você fala assim: olha, fala a Deus que o teu servo ouve. E Deus então pela 4ª vez falou: Samuel, Samuel. E Samuel então respondeu: fala a Deus que o teu servo ouve. E Deus disse: olha, Samuel, o negócio é o seguinte: eu decidi que eu vou realmente eliminar a família de Eli. Eu não vou ter mais complacência, eu não vou ter mais compaixão, e está determinado. E vai ser agora. No dia seguinte, Eli acordou. Samuel fez o que ele fazia todas as manhãs, abriu as janelas do templo, papapá, aquela coisa toda. Foi aí que ele chegou e falou assim: Samuel, me conte, o que Deus falou com você? Samuel, todo sem graça, como é que eu vou contar isso para Eli e tal? Aí ele falou assim: me conte, meu filho. Não tenha pena, me conte. Ele então virou, Samuel, perdão, falou: olha, Eli, Deus falou que chegou a hora dele resolver o problema contigo. Ele não tem mais pena, não tem mais paciência, e ele vai fazer o que ele já tinha falado contigo no passado. Foi então, nos capítulos 4, você vai ver que os filhos dele morrem, que ele também morre, e que o seu neto nasce, a sua nora morre, e eles colocam o nome de Icabode. E ao colocar este nome, deixa claro que significa: e a glória de Deus se foi. Não deixe que a glória do Senhor se vá sobre a sua família. Lute, lute. Satanás não está de brincadeira. Ele não está de brincadeira. Porque ele sabe que a instituição mais preciosa é a família. Ele sabe que a instituição mais preciosa para Deus é a família. Tanto é que nós somos chamados povo de Deus, família de Deus. E aprenda uma coisa: nós, membros da Igreja Batista em Nova Rosa da Penha, e vocês da igreja que vocês fazem parte, aprenda: nós somos corpo de uma única, somos membros de um único corpo. Automaticamente nós somos irmãos. E como irmãos, nós devemos nos amar, nos perdoar, nos respeitar. E nós temos que ser uma família estruturada, porque uma família arruinada é capaz de arruinar toda uma nação. Então, enquanto família de Deus, eu preciso ser bênção dentro da minha igreja, para que a minha igreja cresça, para que a minha igreja seja exemplo neste mundo, nesta comunidade, nesta terra, através da minha vida. Essa semana eu recebi de uma amiga aquele filme, um trechozinho do filme Quarto de Guerra. E eu gosto muito daquela parte onde aquela mulher, ela volta para a sua casa e ela ora e ela expulsa, realmente expulsa. E ela diz: olha, Satanás, você não tem vez na minha casa. Queridos, eu sei que nós somos batistas, mas muitas das vezes nós temos que lembrar disso.
O inimigo não está de brincadeira, não. E ele quer destruir as nossas famílias. E às vezes nós estamos dando munição para que Satanás destrua as nossas famílias. E eu quero terminar esse estudo hoje, orando, pedindo a Deus pela minha família, porque carece também de oração. E você na sua casa, ore ao Senhor pela sua família. Porque nós precisamos hoje que as nossas famílias sejam famílias estruturadas na presença do Senhor. E nós temos perdido muitas batalhas, porque temos deixado que o inimigo entre dentro das nossas casas. Mas as nossas casas, neste tempo e em qualquer tempo, tem que ser a casa do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, porque o Senhor tem sido fiel para conosco e não tem, Senhor, deixado de falar, porque o Senhor tem despertado a nós. E neste momento eu quero colocar diante de ti a minha família. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, resgata, Senhor, cura, transforma, purifica, ensina-nos a nos relacionarmos, a vivermos, Senhor. Nós precisamos de ti, ó Pai. Nós precisamos tão somente de ti. Deus, nos ensina a sermos pais, presentes. Nos ensina, Senhor, a educarmos nossos filhos na tua presença, para que possa crescer como tantos, Senhor, personagens lindos, homens de fé, homens, Senhor, que foram pecadores sim, mas homens que nos ensina como Samuel, como Davi, como tantos, ó Pai, como José. Ó Deus Celeste, nos ensina, Senhor. Eu louvo a Ti pelos meus pais, porque foram e são pais que me ensinaram e que me ensinam até hoje, Senhor. São pais presentes e são presentes de Deus na minha vida. E em nome de Jesus eu quero ser presente de Deus na vida do meu filho Adrian, assim como eu quero ser presente de Deus na vida do meu esposo Adriano. E em nome de Jesus, esteja também, Senhor, conduzindo a vida do Adriano, do Adrian, conduzindo a vida de todos, ó Pai, os nossos familiares. E neste momento, conduzindo de forma especial a todos os irmãos que estão me ouvindo, de Nova Rosa da Penha e de todos os lugares que porventura esta mensagem venha alcançar. Deus, resgata as famílias do Brasil. Nós precisamos de Ti. Que a Tua glória venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, família é família, presente de Deus. E eu creio nisso. Eu creio tão somente que família é família, presente de Deus. Deus nos abençoe. Senhor, minha casa será uma casa de bênção. Aleluia.
casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia! Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do